E aí, pessoal, tudo certo? Hoje a gente vai ver o que vai ser a última parte, tá, do nosso conteúdo sobre mecânica aplicada, que é falar de momento de inércia. Além de a gente falar de momento de inércia aqui nessa área, tá, a gente também vai falar de produto de inércia e de momentos máximos de inércia, que também é uma parte muito importante de mecânica aplicada, que a gente vai ver lá no final, que é definitivamente o último conteúdo que a gente vai ver, tá? E esse momento de inércia que a gente vai ver, ele pode ser dividido também, da mesma forma como a gente dividiu o cálculo dos centróides de áreas, em momentos de inércias calculados de áreas embaixo de gráficos, por exemplo, de funções aleatórias, e também de áreas compostas por figuras que a gente conhece, tá? Então, da mesma forma que a gente fez com o centroide, primeiro a gente vai ver os casos mais gerais, né, com funções mais gerais, e depois a gente vai ver os casos de áreas compostas, tá? Então, o que é o momento de inércia de uma área, tá? Ele é basicamente, tá? Dá para dizer que ele é um análogo ou é parecido, ele lembra um momento que a gente conhece, tá? Que é o momento de uma força. Só que nesse caso, ele é uma resistência de giro de uma área completa. Então a gente vai ter uma área e essa área, de acordo com a sua distribuição de massa, ela vai ter uma tendência de giro, vai ter uma resistência ao giro. Então isso a gente chama, tá, de momento de inércia. Então, como ela tem a ver com girar, então a gente tem que determinar que ela está em relação a certo ponto. Então, é um momento de inércia em relação ao eixo X, ou em relação ao eixo Y, ou em relação ao eixo Z, enfim. Tá? Então, o momento de inércia, para nós, vai ser isso. E, basicamente, para a gente calcular ele, a gente aplica essa fórmula. Momento de inércia em relação ao eixo X é uma integral de área, tá? De um y ao quadrado dA, onde esse y ao quadrado ele vai vir, tá, daquela mesma maneira que a gente encontrava o do centroide. Lembra que a gente tinha, por exemplo, que a área de um centroide, lá para a gente calcular o centroide, era y vezes dx, e daí tinha integral lá e tudo, né? É análogo àquilo. Então a gente vai ter que criar aquele retângulo, vai ter que encontrar os valores de y, de x, de dA, e daí a partir disso a gente consegue, tá, montar a nossa integral e resolver ela. Certo? Então aqui, para x a gente vai usar uma distância y, vamos dizer assim, e para y a gente usa uma distância x, ó, como a gente mostra aqui no gráfico. Então aqui a gente tem uma área aleatória, tá? Então, para a gente calcular o momento de inércia dessa área em relação ao eixo x, a gente vai usar uma distância y, que vai funcionar como lá no nosso momento que a gente vinha, vai funcionar como um braço de alavanca, tá? E a unidade de medida, ela vai ser, vou botar aqui, ó, unidade no SI, tá? Trabalhando com SI, a unidade, ela é metro na 4, né? E claro, e seus derivados aqui, né? Seus múltiplos, metro na milímetro, centímetro, decímetro, enfim, né? Daí a gente vai trabalhar aqui como a gente, dependendo do exercício, né? Mas ele é algo elevado na 4, tá? Essa é a ideia do nosso momento de inércia. E um ponto interessante aqui que a gente já consegue ver apenas olhando a fórmula, que o momento de inércia, ele sempre vai dar positivo, percebam? Por que a gente sabe disso? Porque a gente tem y ao quadrado, a gente tem x ao quadrado, qualquer coisa que a gente eleva ao quadrado vai dar algo positivo, certo? E a área, claro, também vai ser positiva, né? Então, a gente sempre vai ter um momento de inércia que seja positivo, tá? Isso também é uma informação muito importante para a gente. Agora, falando um pouco mais, a gente tem um momento polar de inércia. Lembrem que aqui eu falei, né, que a gente tem o momento de inércia em relação ao eixo x e ao eixo y, certo? Como a gente está trabalhando com área, né? É sempre bom lembrar que como a gente está trabalhando com área, isso está sempre em 2D, certo? Então, por exemplo, se a gente quiser calcular o momento de inércia para uma figura em 3D, a gente vai, na verdade, calcular para uma em 2D, porque a gente vai ter que, por exemplo, fazer um corte em uma seção e trabalhar com a seção. Por exemplo, tá? Dando um exemplo mais prático aqui. Em mecânica dos sólidos, por exemplo, que ela é uma cadeira que vem depois de mecânica aplicada, a gente vai precisar fazer cálculo, vai ter que analisar tensões, estados de tensões em determinadas estruturas, e para isso a gente vai precisar calcular os momentos de inércia, os momentos polares de inércia. Então, tudo isso a gente vai aplicar depois em mecânica dos sólidos, tá? E a gente sempre vai, se a nossa estrutura, por exemplo, lá em sólidos for em 3D, a gente vai acabar calculando o momento de inércia em 2D. Por quê?
porque a gente vai fazer um corte e a gente vai analisar apenas a seção transversal da nossa estrutura. Então vai acabar voltando para um problema em 2D, mesmo se a nossa estrutura for em 3 dimensões, tá? Só para deixar isso bem claro. Por isso que a gente calcula o momento de inércia em 2 dimensões apenas, até porque ele está relacionado com área, né? Então tem que ser em 2D, né? Agora falando de momento polar de inércia, tá? O momento polar de inércia, ele é, vamos dizer que é a mesma coisa, entre aspas, que momento de inércia, só que é calculado a partir de um polo, né? Ela é calculada em relação a um polo, que no nosso caso seria um eixo Z. É como se a gente estivesse calculando o momento de inércia em um eixo que está saindo ou está entrando da página, tá? Essa é a ideia do momento polar de inércia, simplesmente isso. E ele é calculado, tá, em relação a esse raio aqui, então a gente tem um raio ao quadrado, que é uma distância que sai da origem, certo? Ou a gente pode fazer o ix mais o y, também duas formas diferentes de calcular aqui o nosso j, né, que vai ser a letra j, que vai representar o nosso momento polar de inércia. Como a gente tinha também na parte dos centroides, aqui a gente também vai ter, tá, o teorema dos eixos paralelos, certo? A gente tinha centroides? Não, a gente não tinha centroides, né? Eu acho que eu estou me equivocando. Enfim, se a gente não tinha centroides, esqueçam isso que eu falei, tá? Mas agora, então, a gente vai ter o teorema dos eixos paralelos. Para que serve isso? Para a gente calcular o momento de inércia de uma área em relação a qualquer eixo que esteja paralelo aos seus eixos centroidais. Então aqui a gente tem uma figura, certo? E ela está representada no nosso plano XY, correto? Essa figura ela vai ter um centroide, como a gente já viu nos últimos conteúdos, né? A gente pode, tá, determinar o momento de inércia em relação a qualquer eixo que esteja paralelo a esse eixo centroidal. Então, por exemplo, tá, usando aqui agora os nossos eixos aqui do nosso plano cartesiano. Então, para a gente calcular o momento de inércia, tá, dessa área em relação a um eixo qualquer, a gente vai usar esse teorema dos eixos paralelos. O que ele significa? Ele vai ser o momento de inércia em relação ao centroide da figura, ó, aqui, ó, ix em relação ao linha, tá? Mais a área vezes a distância ao quadrado, certo? Daí veja uma coisa aqui, ó. Esse nosso ix, ele seria o momento de inércia que a gente tem em relação ao eixo x, que é exatamente esse cara aqui, ó. Que é exatamente este cara aqui, ó. Certo? Então percebam que para a gente calcular o momento de inércia em relação ao eixo x da origem, a gente tem duas formas. Ou a gente usa essa integral aqui, ou a gente vai usar essa situação aqui, certo? Então a gente pode encontrar das duas formas. E por que, na verdade, na prática que a gente usa este teorema dos eixos paralelos? Normalmente, tá, no 90% dos casos, nos exercícios, a gente usa isso para calcular o momento de inércia em relação ao centroide. Tá? Então a gente vai fazer o processo inverso aqui. Porque esse cara da esquerda a gente consegue encontrar a partir da integral, certo? Que, como eu falei, é esse cara aqui. Tendo esse, a gente consegue colocar nessa fórmula e encontrar o momento de inércia em relação ao centroide da nossa figura, correto? Então, ele vai servir basicamente para isso, para a gente encontrar o momento de inércia de uma área em relação aos eixos que passam pelo seu centroide. Tá? A mesma coisa funciona com o Y e com o J, que é o polar, né? Também a mesma ideia. Tá? Aqui esse JC' significa que é o momento polar em relação ao centro, aqui no centroide da figura. Tá? E é isso. Então, agora na prática, como é que isso funciona? Primeiro passo, desenhar e identificar o retângulo na figura, como a gente fazia lá com o centroide. A gente vai ter a nossa figura, a gente vai desenhar o nosso retângulo e vai. Segundo passo, definir os termos que precisamos para resolver as integrais. Definir o que vai ser o nosso dA, definir o que vai ser o nosso y e definir o que vai ser o nosso x. Ponto. É simplesmente isso. Tá? E, no final, aplicar as equações e resolver o nosso problema, tá? Agora aqui uma dica muito importante. Defina o seu retângulo orientado paralelamente ao eixo no qual quer calcular o momento de inércia. Caso contrário, será necessária a utilização do teorema dos eixos paralelos. Então veja bem uma coisa aqui, ó. Eu vou passar para esse slide aqui, que é o nosso exercício. E daí eu vou explicar aquilo que eu coloquei na dica, tá? Aqui ele pede para a gente determinar o momento de inércia em relação ao eixo x.
Ele já diz para a gente fazer, tá? Um retângulo que seja deitado, ou seja, paralelo ao eixo X, da forma como a dica fala que é para a gente fazer. E por que ela diz para a gente fazer assim? Porque percebam, aqui a gente vai precisar utilizar uma distância y, certo? Porque o ix ele é igual a um y, a integral, né, de y ao quadrado dA. Essa distância y, percebam que se o nosso retângulo ele for deitado, ela sempre vai ser igual, qualquer ponto aqui do nosso retângulo, a distância y vai ser igual, certo? Então a gente pode aplicar diretamente a fórmula. Só que veja uma coisa aqui, ó. Se a gente tivesse feito um retângulo deitado, ou de em pé nesse caso aqui, ó, certo? A gente tenha feito um retângulo de pé aqui. E agora a gente quer calcular qual vai ser a posição, qual vai ser o nosso momento de inércia em relação ao eixo X. Notem que para diferentes pontos do nosso retângulo, o y vai ser diferente. Ó. Aquele é um valor, aquele tem outro valor, aquele tem outro, aquele tem outro, aquele tem outro, aquele tem outro. Então, quando a gente faz um triângulo que ele está perpendicular ao eixo que a gente quer calcular o momento de inércia, a gente vai ter que usar os eixos paralelos. Tá? E daí vai mudar a nossa fórmula e depois eu vou explicar como a gente vai fazer. Tá? Esse exemplo aqui, eu vou fazer ele usando a dica e vou fazer ele não usando a dica, para vocês verem como a gente faz quando caímos em uma situação que temos que usar o eixo paralelo. Tá? Mas a dica é, sempre tentem fazer, calcular o momento de inércia. Por exemplo, calcule o momento de inércia em relação ao eixo y, se fosse esse o caso aqui. Daí o que a gente faria? A gente faria um retângulo de pé. Por quê? Porque a gente iria usar a posição x, e a posição x para esse retângulo que está de pé, ela vai ser sempre a mesma, independente do ponto que a gente encontra no retângulo. Então, aí sim, a gente usaria um retângulo deitado. Só que, claro, tem um outro ponto. Porque, dependendo da forma como a gente orienta o nosso retângulo, as equações vão mudar. E talvez possa ser que a gente pegue uma equação muito difícil de integrar. Então, mesmo que a gente faça um retângulo ao contrário, às vezes, e use o eixo paralelos, talvez seja mais fácil calcular do que calcular uma integral um pouco mais difícil. Então, a dica é essa, usar sempre um que esteja paralelo. Mas, caso seja muito complexa a integral, a gente pode ir para o outro ponto, colocar o perpendicular e partir para os eixos paralelos, que também não é muito difícil, mas a gente tem que fazer um trabalhinho a mais, tá? Mas é isso, então agora no próximo vídeo eu vou resolver esse problema com bastante calma, para explicar bem como é que funciona, e dos dois métodos, usando um retângulo deitado, nesse caso, né, e um retângulo de em pé, para vocês verem a diferença, tá? E é isso, pessoal. É claro que esse retângulo eu fiz errado, né? Só para deixar claro. Ele deveria ser até o final aqui, certo? Esse retângulo, no caso, deveria ser até o final aqui, né? Isso, só para corrigir aqui, né? E é isso. Então, agora no próximo vídeo, como eu falei, eu vou fazer esse exercício aqui para vocês pegarem isso bem na prática, tá? Valeu, até o próximo vídeo.